A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, nessa noite de domingo, compartilhar com vocês um texto que está no livro de Jó. Eu quero te convidar, nessa hora, a abrir a sua Bíblia comigo aí na sua casa, porque a sua casa agora é o templo e a palavra é abundante nesse templo, e a sua família é o rebanho. Então, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo número 2 do livro de Jó, no Velho Testamento. Capítulo 2, verso 7 em diante. A palavra de Deus diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua misericórdia e a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como uma mulher louca. É assim que tu falas. Recebemos de Deus o bem, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, nós temos passado um momento de muita dor. E a dor, ela precisa de um elemento que é a consciência. Há uma doença que tira a sensibilidade dos nervos. E as pessoas se machucam, as pessoas se cortam, se fraturam, mas não percebem, não têm a consciência da machucadura, porque não existe a consciência da dor. E aí agravam o seu mal. Nós temos um momento em que algumas pessoas ainda não perceberam qual é, na verdade, a machucadura que a humanidade está passando. Nós temos visto uma polarização, nós temos dois grupos hoje no Brasil. Nós temos um grupo a favor desse moço que ocupa a presidência da República e nós temos um grupo que não o deseja mais lá, que não o desejou lá. E o que está acontecendo é que esses dois grupos estão se rivalizando. Estão um olhando o outro com mágoa, com raiva. E isso mostra uma falta de consciência da realidade. O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Nós estamos vivendo nesse momento uma possibilidade bastante real de extinção da raça humana. A ciência tem apontado que esse vírus tem causado uma doença para que uma parte da população não tem capacidade de resistir, vai a óbito. Uma outra parte vai ficar bastante doente e uma outra parte vai resistir. Não sabemos se vão desenvolver anticorpos. Nesse cenário, existem as teorias de conspiração, que é um vírus mutante vindo de algum animal. Outros dizem que é um vírus fabricado em laboratório, com interesses políticos e econômicos. O fato é que o que é divulgado não nos dá a tranquilidade para dizer que a humanidade vai sair dessa situação. Pode ser que não. Há quem advogue a ideia de que nós realmente estamos diante dessa possibilidade de extinção de toda a raça humana. Claro, algumas pessoas vão contestar, mas o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção, é a consciência do sofrimento, é a consciência do mal, das suas causas, das suas possibilidades. Nós lemos um texto que já é o final de um relato. Nós lemos um texto que diz: Satanás sai da presença do Senhor e vai a Jó, agrava-lhe o mal, ele fica como que em chagas apodrecidas e pega um caco de cerâmica e vai
raspando talvez um caco de telha, de tijolo, e vai raspando as suas feridas e tirando dali aqueles vermes que vinham. E a esposa dele, vendo aquele quadro, já enlouquecida. Ela havia perdido os 10 filhos, ela havia perdido todos os seus bens. Possivelmente também ela já estivesse doente. Ela vira para esse Jó que diz: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o Senhor. E ela diz: você ainda guarda integridade, sinceridade e misericórdia no seu coração? Você não percebe que ou Deus não existe, como nós pensamos que existisse, ou Deus não se importa, ou ainda pior, Deus de alguma forma se alegra, sente prazer em nos fazer sofrer e te fazer sofrer assim. Esse homem, Jó, ele olha para ela não com uma palavra de exortação, dizendo, falas como uma louca mulher. Não, mas de triste constatação. Ele olha e diz, você ficou louca. Os filhos morreram e você adoeceu. Queridos, a consciência, a palavra consciência, ela pode ser interpretada no português de algumas formas. Uma delas é a questão que diz respeito à valoração do bem e do mal. Uma pessoa que faz o mal não tem consciência, a pessoa que faz o bem é uma pessoa de consciência. Nós podemos falar de consciência quanto ao estado de estar dormindo ou não. Quem está dormindo não está consciente. Quem despertou agora está consciente. Mas esqueça esses dois sentidos. Vamos pensar em consciência enquanto apreensão da realidade, compreensão do que está acontecendo. O sofrimento, muitas vezes, faz com que um mecanismo no cérebro entre em funcionamento. Ele desliga a consciência da realidade. E assim ele diminui a extensão da dor. Quando a dor chega num certo limite, quando o sofrimento chega num certo limite, a consciência de dor, ela se desliga. E aí a pessoa não tem mais uma noção de realidade. É como aquela pessoa que eu disse da doença, que não tendo a dor, se machuca, não percebe que está machucado e continua fazendo alguma coisa que aumenta a sua machucadura. E o mal aumenta muitas vezes ao ponto de ser irreversível, de não haver cura. Nós estamos vivendo um momento assim. Sabe por que as pessoas estão se rivalizando? Porque a dor social tem aumentado muito nas últimas décadas e nos últimos séculos. Vamos pegar a história do Brasil. Nós temos uma história em que um período é um período em que a economia tem uma base escravagista, uma mão de obra barata, uma mão de obra que escravizava aqueles que vinham da África, que tinham a pele escura. A história nos conta de todo um movimento visando libertar essas pessoas desse jugo de escravidão. Há quem advogue que a família imperial de Dom Pedro II se esforçou muito. Eu acredito, eu quero acreditar nisso. Dom Pedro II, sua filha, seus outros filhos, queriam a abolição, lutaram contra a economia e aqueles que movimentavam a economia, os grandes fazendeiros. Mas há quem advogue que não, e que diga que não aconteceu de verdade uma abolição, e que os negros no Brasil continuam, de alguma forma, sofrendo as consequências daquele período até hoje. Eu acredito que, na verdade, nós trocamos a escravidão pela cor da pele pela escravidão da condição social.
Então nós temos uma pirâmide, imagine um triângulo, a base bem larga, uma ponta bem fininha, é uma pirâmide social. Os mais pobres estão na base, por isso que a base é larga, tem um número maior de pobres. No meio você tem um número menor do que o da base, chamado classe média, e em cima você tem um grupo pequeno, muito rico. No Brasil, esse triângulo, ele não é um triângulo equilátero. Ele é um triângulo bastante pontudo, bastante agudo. Seu ângulo em cima é bem agudo e os de baixo não. E essa parte de cima, historicamente, detém o poder no Brasil. O poder de produção, o poder econômico. E mantém toda a base numa escravidão social. É por isso que o sofrimento é grande. E as pessoas não têm percebido o seu próprio sofrimento. E a produção da mente humana correu atrás de heróis. Ela corre atrás de heróis. A mente humana precisa achar alguém que encarne o papel do herói, que a defenda, que defenda essa humanidade, que defenda esse grupo, que seja o grande libertador. Nós temos um anseio, o ser humano tem esse anseio. Muito possivelmente, entendendo pela teologia cristã, entendendo pela história do Gênesis, quando o homem cai, né, e se afasta da graça de Deus, e Deus promete então um herói, um libertador, um Messias, que não é Jair, nunca foi, é o Cristo, é Jesus. Talvez por isso a mente humana deseje tanto um herói, mesmo os que não são cristãos desejam um herói. E embora alguns sejam religiosos e até cristãos, no mundo factual, não no mundo da fé, mas no mundo dos fatos, também procura os seus heróis. E ao longo da história do Brasil, nós temos visto a construção de heróis históricos. Dom Pedro I, quando liberta o Brasil daquela condição de colônia de Portugal, e ele levanta a sua espada às margens do Ipiranga, montado num cavalo branco, né? E ele diz independência ou morte, ele estava dizendo liberdade ou morte. A alma humana anseia por um herói porque anseia por liberdade. Nós temos a história do Duque de Caxias, patrono do exército, do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, o Tiradentes da Inconfidência Mineira. E eu poderia citar muitos outros, e você conhece muitos outros. Mas o sofrimento vem aumentando muito, porque a pobreza vem aumentando muito. Nós trabalhamos muito e entregamos muito para essa elite. Os funcionários públicos de alto escalão no Brasil recebem fortunas. Ficam ricos, muito ricos. Os grandes empresários são muito ricos e não são abalados. Quando eu falo de grandes empresários, eu não estou falando de quem tem uma loja, 2, 3, quem tem um mercadinho, quem tem uma frota de 3, 4 carrinhos, caminhões. Não, eu estou falando de grandes empresários. Então o povo brasileiro, desejando muito, muito um herói, se enlouquece. Se enlouquece. E passa a ouvir algo e acreditar que atrás dessa fala tem um herói. Um outro grupo percebe que o sofrimento continua e, pelo contrário, não acaba, vem aumentando. E aí a polarização acontece. O que é que nós estamos vendo hoje?
Hoje é domingo, você estará daqui a pouco assistindo esse vídeo e ouvindo essa mensagem. Nós estamos gravando agora no meio da tarde, no domingo. Hoje, as informações são de que, oficialmente, nós já temos no Brasil mais de 15 mil mortos devido ao Covid-19. Na terça-feira passada, pela manhã, eu ouvi que esse número ainda não tinha chegado a 9 mil. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em 6 dias nós saímos de 9 mil para 15 mil. O que era 9 mil virou mais 6 mil, foi para 15 mil mortos. E há quem diga que esse número é subinformado, que o número real é muito maior. Mesmo com esse número crescendo, ainda tem quem esteja desejando o herói. O herói entre os homens. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. A palavra de Jó é uma palavra para a sociedade brasileira. A palavra que ele deu à mulher dele. Falas como uma louca, ficastes louca, estás doente. Somos uma sociedade doente, sabe por quê? Porque nós escolhemos um herói entre homens. E porque nós estamos esquecendo de que nós temos um compromisso com essa terra, em fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis. Deveríamos pensar melhor, escolher melhor. Devemos refletir. Não apenas acreditar nas falas dos homens. A Bíblia diz para nós que há um herói. Há um herói. Esse herói é Jesus. Mas Jesus se manifesta entre nós. Entre nós. As mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, são os pés, mãos e olhos e bocas e mentes de nós esclarecidos, despertos, com a consciência da realidade. O milagre não vai acontecer caído do céu, ele vai acontecer dos corações. Então é hora de perdoarmos uns aos outros e não olharmos uns para os outros como inimigos. É hora de já ir deixando para trás aquilo que não se cumpriu e que se mostrou apenas um delírio. É hora de nós nos juntarmos, de orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, nos mostra a realidade, nos mostra a verdade. Não a minha verdade, não a verdade do outro, mas a verdade verdadeira. Para que nós possamos saber o caminho que temos que seguir. A tua palavra é a verdade. E sabe o que é que essa palavra diz? Ela diz: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Buscar o Senhor Deus na palavra, não para defender ou acusar um homem, mas para dizer: livra-nos, ó Deus, desse mal, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos faz entender, nos desperta a consciência, para que possamos apreender a realidade. Nos dá o discernimento daquela voz que tem falado conosco, capitaneando essa nação, das vozes que têm falado, Senhor, por autoridades de saúde, de segurança pública, de justiça. Senhor, abre os nossos ouvidos para a verdade que vem nas palavras dessas pessoas, denunciando a sua fala como mentirosa ou afirmando como verdadeira. Mas não nos deixe, Senhor, olhando cada um de nós o seu próximo como inimigo.
talvez o maior inimigo não seja nem o vírus, seja a maldade que está nos nossos corações. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo e comigo, em nome de Jesus. Amém.